Amigos, que alegria poder estar aqui nessa igreja pela primeira vez. Para aqueles que não me conhecem, vou me apresentar novamente. Meu nome é Omar, eu sou pastor, eu moro em Curitiba e trabalho no escritório da Igreja Adventista da União Sul Brasileira, e a minha atividade é estar trabalhando com jovens para o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse é o meu trabalho. Eu sou um apoiador do pastor Tiago, do Ministério Jovem, e em épocas normais a gente está aí dando cursos, treinamentos, eventos para os jovens. Mas 2020 veio para mudar toda a nossa maneira, inclusive, de pensar como fazer igreja. E neste ano nós estamos aí, depois de fevereiro, março na verdade, essa é a primeira viagem que eu faço assim para um local mais longe. No dia 12 de março... acho que acabou. Certo? Trocar? No dia 12 de março, o meu chefe, que de repente alguns de vocês conhecem, o pastor Marlington, ele nos chamou ali e falou assim: olha, a partir de agora as viagens estão suspensas. E eu confesso a vocês que eu imaginei que isso duraria uns 15 dias. Afinal de contas, quem é que iria imaginar assim, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Nova York, Londres, fechado, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, que coisa impressionante, né, meus irmãos? Que coisa impressionante. A gente olha para trás assim e fica se perguntando como é que na verdade a gente conseguiu chegar até aqui, né? E naquele primeiro momento a gente se questionava como pastores, como líderes, né? O que é que vai ser da igreja? O que é que vai ser da igreja? O que é que vai ser da igreja? E quero dizer a vocês, meus irmãos, de que Deus, Ele também queria nos mostrar, eu acho que tanto para nós líderes, como também para vocês, de que mais do que estarmos dentro de um mesmo lugar entre 4 paredes, é estarmos unidos através da distância, mas através das mesmas convicções. E Ele nos trouxe até aqui, 4, 5, 6 meses de distância, e estamos aqui voltando com as atividades da igreja, os irmãos estão voltando, e eu tenho no meu coração um sentimento, o sentimento de que ao voltarmos em definitivo, a nossa igreja ela estará mais forte do que antes. Porque, gente, que coisa fantástica tem acontecido nos últimos meses, coisa maravilhosa. E, na verdade, nós vamos sair da pandemia com outras possibilidades. Por exemplo, o programa que vai acontecer hoje à tarde, né? É um drive-in, cada um no seu carro, nós vamos ter ali um som, nós vamos ter ali um palco, e a gente vai se encontrar e nós vamos ter um momento assim muito bom. Antigamente não se fazia isso, né? E agora essa ideia de drive-in parece que ela veio para ficar, mesmo depois da pandemia, porque necessariamente a gente não precisaria de um drive-in mais hoje, a gente está aqui na igreja, mas parece que veio com uma possibilidade de um tipo de atividade para a igreja. Outra coisa, né? A maioria das igrejas se desenvolveu tecnologicamente. Ontem, por exemplo, cheguei à noite em Porto Alegre e rapidamente entrei no meu computador, porque juntamente com o pastor Tiago, nós tínhamos ali um encontro com mais de 100 jovens. E a gente conversou com aqueles 100 jovens através do Zoom, através do computador ali, batendo um papo com eles. Muitos deles, cada um de uma igreja diferente, eu não conseguiria me encontrar com eles. E agora, cada um no seu local, mas cada um tendo a sua mensagem. Então, meus irmãos, o fato é o seguinte: o vírus veio, mas Deus não tira férias. Deus não fica preso, Ele não está preso, mas Ele nos abençoou e com certeza, pós-pandemia, a igreja será mais forte, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 8. Hoje, que horas mesmo? Hoje? 17 horas. Nós vamos estar juntos, cada um no seu carro lá, e nós vamos fazer uma bagunça lá, com buzina, com farol, e vai ser bom, hein? Vai ser bom. João capítulo 8, a partir do versículo 3, diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre,
essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? É o versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e o quê? Vai e não peques mais. Eu fico imaginando uma mulher, provavelmente numa casa, num quarto, tendo um momento de adultério, provavelmente e obviamente estava ali com uma outra pessoa, e a gente não sabe o que aconteceu com essa outra pessoa, se esse homem ele fugiu, ou se quem foi ali só tinha a intenção de pegá-la e não o homem. Mas o fato é que eu fico me perguntando, né? Será que quem pegou em flagrante adultério era uma pessoa, eram duas pessoas, eram três pessoas? Quantas pessoas viram essa cena acontecer? O fato é que depois que ela foi pega, ela começou a ser puxada no meio da rua e provavelmente próxima onde as pessoas a conheciam, no meio da cidade, do bairro. E eu fico imaginando que cena constrangedora que não deve ter sido para ela aquele momento. Aí eu estava lembrando, né, pensando sobre esse assunto, estava lembrando do Neymar. Algum tempo atrás, uma menina saiu daqui do Brasil e foi para a França e se encontrou com ele num hotel. Eles só tinham se falado através de uma rede social. E aí então passaram ali, não sei se um dia ou 2 dias. O fato é que isso veio à tona e ela reclamando de que ele tinha batido nela, enfim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas que para poder esclarecer esse fato, tanto ele quanto ela tiveram que ir num tribunal, tiveram que mostrar para o mundo inteiro detalhes extremamente íntimos do que eles tinham vivido em 4 paredes. E quando estava acontecendo esse fato, eu ficava olhando e pensando, nossa, que vergonha alheia, gente, porque que situação mais constrangedora, tendo que contar para o mundo inteiro o que é que tinha acontecido em 4 paredes. Mas vivemos em tempos diferentes, né, em que isso simplesmente ficou para trás e absolutamente nada deu, nem para ele, nem para ela, mas nesse caso aqui era diferente. Porque ela tinha sido pego naquela situação, ela pagaria com a própria vida. Eu fico imaginando ela sendo carregada no meio daquela rua e de repente alguém falava assim, eu sabia, ela tinha cara mesmo de ser uma mulher vagabunda, né? E todo mundo ali julgando e de repente o pessoal começava assim, ei, venham, vamos lá gente, vamos lá, vamos apedrejar. E de repente apareceu um, apareceram 2, apareceram 3, apareceram 10, apareceram 15 e daqui a pouco aquela multidão andando com aquela mulher à frente, extremamente envergonhada, de repente alguém via e falava assim, que confusão é essa daí? Não, nós estamos indo ali para apedrejar aquela mulher. Ah, é mesmo? Vai apedrejar? Não, também vou. Aí de repente o camarada já pegava uma pedra no meio do caminho, cada um segurando as suas pedras, e eles estavam formando uma turba para poder apedrejar. Eu fico pensando, gente, como é que as turbas elas se formam. E eventualmente a gente pensa assim, né, que a voz do povo é a voz de Deus. De que a voz da maioria é a voz de Deus. Só que nem sempre isso acontece e é verdadeira. Lembra aquele caso em que a maioria estava gritando, né? Crucifica, crucifica, crucifica. Gente, era a multidão. Era a maioria. E eles estavam ali. Será que a verdade sempre está do lado da maioria? Será que a verdade sempre está do lado da multidão?
E isso, principalmente para os jovens, é importante a gente ter isso bem claro no coração, sabe por quê? Porque eventualmente um jovem ele chega numa universidade e ele começa a perceber que a multidão pensa de um jeito. E ele não pensa como a multidão. E de repente ele se questiona, quem é que está certo? Será que sou eu que estou sozinho aqui? Ou é a multidão que está do lado de lá? A gente precisa entender que pode ser que de vez em quando a multidão tem razão, mas a verdade, ela é sempre a verdade. Se a verdade está com a multidão, eu estarei aonde? Com a multidão. Mas se a verdade não está com a multidão, eu não estarei com a multidão, mesmo que eles sejam maioria. E dentro de uma faculdade, dentro do ambiente de trabalho, para o meio do jovem, isso é fundamental a gente ter esse senso de que nem sempre a maioria está com a razão. Agora, eu fico olhando para essa cena dessa multidão se levantando e também tem uma outra coisa interessante. As multidões nem sempre elas são racionais. Às vezes, no meio da multidão, pessoas que não fariam o que fazem se estivessem sozinhas, elas fazem porque elas estão no meio da multidão. Porque a multidão, ela tem um poder de muitas pessoas. Eu não sei se vocês se lembram daquela cena no futebol, uma das cenas mais terríveis e mais feias do futebol. Eram dois times que estavam jogando e de repente começou uma confusão, uma briga, e aí um torcedor entrou no campo e outros entraram também, e um deles caiu, e uma multidão inteira veio, e aí eles começaram a socar, eles começaram a chutar, e um veio com um pedaço de pau e começou a bater naquela pessoa que estava caída. Eu fico pensando o seguinte, o camarada que estava caído, ele não conhecia quem estava batendo, e quem estava batendo não conhecia quem estava caído. Eles simplesmente estavam se enfrentando porque cada um estava com uma camiseta diferente. E a multidão, ela fica quase que enraivecida, enlouquecida. E no meio disso, as pessoas cometem atos extremamente impensados. E eu quase que foi fruto de um negócio desse, sabe? Eu morava em Goiânia, e aí eu estava num shopping com um amigo meu, e ele estava com uma camiseta de um time de São Paulo. E o shopping ali em Goiânia, ele é muito próximo do estádio de futebol ali de Goiânia, que é o Serra Dourada. E naquele dia à noite, um outro time de São Paulo estaria jogando ali. E a torcida organizada de São Paulo tinha vindo para poder assistir o jogo ali. E antes do jogo, eles foram no shopping. E eles estavam ali, ó, com uma multidão. E a gente cruzou por eles. E quando a gente cruzou por eles, os corintianos... Tem algum corintiano aí? Olha lá, sempre tem, olha lá, sempre tem uns 2 ou 3, né? Precisamos converter esse povo, né? Precisamos converter esse povo, né? Precisamos converter. Os corintianos chegaram para a gente, né? E em especial para o meu amigo, e disse o seguinte, olha, nós vamos andar mais uma vez no shopping. E se a gente cruzar com vocês mais uma vez dentro desse shopping, e você tiver com essa camiseta aí, nós vamos tirar, nós vamos arrancar, nós vamos tirar toda a sua roupa e vamos deixar você pelado aqui dentro desse shopping, porque a gente não gosta do time que você está com essa camiseta e por isso a gente vai fazer isso com você. A gente ficou olhando para aquela situação e falou, o que é isso? Nós estamos na nossa cidade, no nosso shopping, a roupa é nossa, e os caras estão dizendo que se a gente não tirar essa roupa, eles vão tirar e vão deixar a gente pelado aqui no meio do shopping. Irmãos, assim, não que eu tivesse com medo, entendeu? Não é que eu estava com medo, mas vai que a coisa dá errado, né? Vai que a coisa dá errado, para não correr o risco a gente foi embora, né? A gente pegou e foi embora. Mas a multidão extremamente enlouquecida por aquela situação. Aí você vira para mim e fala assim, pastor, mas você está falando de multidão numa época em que a gente mal pode ficar com 2 pessoas no banco na igreja. Por que o senhor está falando exatamente isso? Sabe por quê? Porque as multidões elas não se formam tão somente no mundo real. Mas hoje em dia a gente tem percebido que algumas multidões que apedrejam gente estão se formando, inclusive, no mundo virtual.
E quando a gente olha para o cristianismo, a gente entende que Jesus veio a essa terra e ele passou princípios para que eu possa viver, e esses princípios devem ser vividos no mundo real, que é o mundo que nós estamos vivendo, mas na época de Jesus não existia um mundo virtual. Só que hoje existe um mundo virtual. E nós, como cristãos, nós também estamos inseridos no mundo virtual. E de algum tempo para cá, e mais fortemente agora no período da pandemia, em especial no meio dos jovens, começou uma prática que é como se fosse a formação de verdadeiras multidões que estão dispostas a bater, a apedrejar e às vezes, inclusive, matar pessoas no mundo digital. Que é uma teoria, uma nova prática que a gente diz que é a prática do cancelamento. Que é a prática de que você vai ao perfil de outras pessoas no Facebook, no Instagram, e você começa a atacar aquela pessoa, às vezes com o seu perfil. Muitos têm um perfil que é um perfil fake para poder falar mal das pessoas, mal para as pessoas, para atacar as pessoas. E cada vez mais essa prática ela tem sido real no mundo virtual. E aí, irmãos, a gente precisa entender que o mesmo Jesus que falou para eu amar as pessoas que estão ao meu lado, ele também falou para eu amar as pessoas que estão do outro lado da tela. Que da mesma maneira como Jesus fala que através das minhas mãos eu preciso amar e estender a mão para ajudar as pessoas, esse mesmo Jesus disse que eu preciso consagrar os meus dedos para teclar tão somente palavras de amor e bondade para outras pessoas. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que neste movimento de formações verdadeiras, de multidões que apedrejam pessoas no mundo virtual, nós não podemos fazer parte desse tipo de movimento. Que a igreja adventista fique conhecida como uma igreja que ama as pessoas, tanto no real quanto no virtual. Que a igreja adventista e seus jovens possam ficar cada vez mais conhecidos como aqueles que não simplesmente jogam pedras, mas como aqueles que estendem uma mão para aqueles que estão caídos. Hoje em dia, nós estamos tendo essa filosofia do cancelamento, e no meio dos jovens isso está terrível. Muitos jovens sofrem esse tipo de censura. Alguns ficam extremamente traumatizados emocionalmente. Alguns, inclusive, chegam ao próprio suicídio. Por quê? Porque recebem apedrejamentos digitais. Então, aí alguns podem estar pensando assim, mas pastor, isso não está acontecendo comigo? A questão é que muitas vezes nós, como pastores de jovens, nós servimos inclusive com uma vacina para aquilo que de repente não é a tua realidade hoje, mas com aquilo que pode ser uma realidade futura. Agora, existe um outro tipo de apedrejamento também. Não é simplesmente o apedrejamento real, não é simplesmente uma tuba que pega pedras para apedrejar de um sentido real, não é simplesmente um apedrejamento, uma multidão que se forma no mundo digital, mas nós também temos alguns apedrejamentos, que são os apedrejamentos dentro da própria igreja através de palavras. Às vezes, meus irmãos, algumas comissões, às vezes, alguns grupinhos do lado de fora de igreja conversando, são verdadeiras sessões de apedrejamento de pessoas. Você viu o que fulano fez? Você viu como é que ciclano, onde que ele apareceu? Você viu o tipo de atitude que ele teve agora no verão? Você viu onde é que ele foi fotografado? Você viu aquela foto que aquela pessoa estava colocando? E, eventualmente, em comissão de igreja, no meio de líderes, no meio, às vezes, da membresia, ali no portão da igreja, às vezes no almoço de sábado, as palavras, elas soam como verdadeiras pedras sendo jogadas em pessoas que estão caídas e machucadas. E agora vem Jesus. E ele fala assim, irmãos, calma, calma. A gente precisa entender exatamente o que está acontecendo aqui. E quando a gente olha para essa história, a gente percebe o seguinte, aquela mulher, ela era uma pecadora, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim.
Então, no primeiro momento, aquela pessoa, ela estava ali, ela tinha cometido um erro, ela era pecadora, mas quando agora Jesus se encontra com aqueles homens e com aquela mulher, eis que Jesus, agora, ele se abaixa e ele começa a escrever na areia o pecado das pessoas que estavam ao redor. Quais eram as razões pelas quais Jesus fez isso? 3 razões. A primeira delas, Jesus estava querendo mostrar para todos eles, e também mostrar para todos nós, de que ele sabia que aquela mulher era pecadora, mas ele também sabia que todos que estavam ali, o quê? Também eram. Jesus queria mostrar para eles que ele sabia o pecado dela, mas que ele também sabia o pecado de todos eles. Irmãos, nós estamos dentro dessa igreja e todos nós somos machucados pelo vírus do pecado. Todos nós merecíamos estar ali no meio daqueles homens prestes a sermos apedrejados, todos nós. Porque todos nós somos o quê? Pecadores. A diferença é que o pecado daqueles homens ninguém sabia. E o pecado daquela mulher alguém tinha apego. Mas todos eles poderiam estar ali agora caído no meio, com a sua vida exposta. E todos eles mereciam levar também, dentro daquela regra da lei que eles tinham colocado, uma pedrada na cabeça. E Jesus agora veio e falou assim: olha, eu conheço, mas eu também sei o que cada um de vocês fez. A segunda razão pela qual Jesus escreveu os pecados das pessoas que estavam ali era exatamente para dizer para eles de que, apesar de que ninguém sabia o que eles tinham cometido, ele sabia. Sabe, eventualmente na nossa vida, a gente sai para algum lugar, a gente está passando por uma situação, e não raro a gente olha para a direita, não tem ninguém. A gente olha para a esquerda, o ancião não está. A gente olha para trás, o pastor não está. A gente olha para frente, o meu líder de jovens também não está. E naquele momento, eis de que eu me sinto livre bastante para ter um momento de pecado, uma afeição, um vício. E aí Jesus está dizendo o seguinte: pode ser que ninguém saiba, porque você olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, mas você esqueceu de olhar para cima, porque em cima ele sabe de absolutamente tudo. Ei! Você que está com essa pedra desse tamanho na mão, que você já está inclusive mirando a cabeça dela, achando que essa pedrada vai ser a pedrada que vai dar ali o suspiro final da vida dela. Ninguém sabe o que está dentro do seu coração. Esse seu amigo que está à sua direita também com uma pedra na mão não tem noção de quem você é. Mas eu sei. E Jesus escrevendo isso no chão, cada um olhando para aquela situação, eis que de repente eles começaram a ficar pálidos. Mas também tem uma terceira razão pela qual Jesus estava escrevendo no chão. E a terceira delas é porque quando você olha para essa cena, você começa a entender de que as únicas 2 vezes que Jesus escreveu na Bíblia, a primeira delas, ele escreveu as leis dele. E ele escreveu as leis dele aonde? Em uma pedra. Mas os nossos pecados ele escreveu aonde? Na areia. Sabe por quê? No momento em que eu me arrependo, ele simplesmente passa a mão por cima e os meus pecados estão apagados e perdoados. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Então, quando você entende isso, sabe o que você percebe? Que Jesus, ele não estava querendo acusar aqueles homens, mas na verdade Jesus estava querendo dizer o seguinte: ei, eu sei o que você fez, eu sei que você também é pecador, mas se por acaso você desejar agora, eu apago tudo que eu escrevi
e vocês vão começar uma nova vida, ela vai começar uma nova vida, e nós todos vamos sair daqui felizes. Então, na verdade, quando a gente olha para essa história, a gente tem que entender que Jesus, ele pregou para aquela mulher, mas Jesus também pregou para aqueles homens que estavam ao redor. E sabe qual foi a atitude que Jesus esperava da parte deles? Jesus, nós erramos. Jesus, a gente está aqui arrependido. Jesus, a gente entendeu que ela é pecadora, mas que nós também somos pecadores. Ei, você me perdoa? Vamos levantar e vamos começar uma nova vida? Jesus queria isso. Mas aconteceu? Aqueles homens deram as costas para Jesus e foram embora. Agora pare e pensa. Jesus, o maior pregador que já existiu nesta terra, fez um apelo e aquelas pessoas deram as costas e o quê? Foram embora. Sabe, quando a gente prega como pastor, como pregador, a gente quer, na verdade, que a mensagem faça diferença na sua vida. A gente quer pregar e a gente quer que, de alguma forma, o que a gente está falando leve você a uma decisão. E a decisão de fazer o que é certo e o que é o bom. E nem sempre dá certo. Mas é que eu sou um péssimo pregador. Eu sou assim, eu sou fraquinho demais. Agora Jesus, amigo, Jesus, o maior pregador de todos os tempos, ele fez naquele momento um apelo para aqueles homens, para largar a pedra, para entender que são pecadores, eles deveriam mudar a vida, e eles não entenderam isso, eles simplesmente deram as costas e eles foram embora, eles disseram não, eles não aceitaram o perdão, eles não aceitaram Jesus, eles não se converteram a Jesus. Coisa absurda. Eu estava pregando na Bahia uma vez, e era uma sexta-feira à noite, e estava cheia a igreja, também na arquibancada, tinha, na parte de cima, assim, estava cheio também. E no dia seguinte eu fiquei sabendo uma história que me deu muita tristeza. A história foi o seguinte: uma das pessoas que estava lá dentro da igreja saiu com o carro, e do lado da igreja tinha um semáforo. E essa pessoa parou o carro no semáforo, que estava vermelho, e na hora que ele estava parado ali, um homem na esquina sacou uma arma, veio no vidro e falou assim: é um assalto. Aí entrou no carro e durante as próximas 3 horas ficou com aquele homem sobre a mira de um revólver e foi num banco 24 horas, foi na farmácia, fez compra no cartão e fez uma algazarra com ele. E no meio daquelas 3 horas ali, chegou um momento que ele falou o seguinte: sabia que foi na igreja que eu escolhi você como a minha vítima? Aí o camarada falou assim: verdade? Ele falou: não, eu estava lá na igreja. Eu estava lá na igreja, escutei o pastor pregando, escutei as músicas. Só que eu estava lá em cima e eu vi você lá e falei assim: eu vou assaltar aquele camarada que está lá. Aí no dia seguinte eu escutei essa conversa, né? Eu fiquei pensando assim: mas gente do céu, que pregador horrível que eu sou. O camarada vem na igreja, escuta uma pregação minha, né? Escuta uma música, escutou todo o culto, com uma arma, mas ele só estava ali decidindo quem é que ele ia assaltar. Ou seja, a mensagem não fez nenhum sentido no coração dele. Aí toda vez que eu prego, eu fico tentando olhar assim, imaginando quem é que está armado, sabe? Se tem alguém armado. O fato, meus irmãos, sabe o que é? É que seja eu, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Jesus pregando, todas as vezes que a gente se depara com a mensagem, a gente sempre tem 2 opções. Uma delas, aceitar, e a outra delas, dar as costas. Aí, ultimamente, cada vez que eu prego, eu fico daqui imaginando quem é que está me ouvindo e permitindo que o Espírito Santo mude o coração, transforme o coração. Quem que na hora que escuta o Evangelho não dá as costas e vai embora e não permite com que a sua vida seja transformada. Ou como aquela mulher pecadora, envergonhada, caída, rejeitada pela sociedade, a mais pecadora provavelmente daquele ciclo. Eis que de repente ela não sai de perto de Jesus. Os outros
pela falta de entendimento espiritual, deram as costas e foram embora, mas ela ficou. E naquele momento, Jesus se abaixa, olha para ela e fala assim: filha, onde é que estão os seus acusadores? E ela falou assim: não sei, todos foram embora. E aí Jesus fala assim: eu não te condeno. Meus irmãos, o pecador não pode acusar o pecador, porque ambos são pecadores. Mas Jesus, aquele que não tem pecado, esse pode nos acusar. E sabe qual foi a escolha dele? Não nos acusar. Jesus, naquele momento, cheio de amor, olhou para aquela mulher e falou assim: eu vim a essa terra porque eu estou interessado em salvar pessoas como você. Você é uma prostituta, você estava errada, você está em pecado, você se sente um menos do que nada, você está envergonhada agora perante a cidade, você está aqui jogada, praticamente morreu, mas eu vim a esta terra porque eu estou interessado em gente como você. Porque alguns que se sentem menos pecadores, esses dão as costas e vão embora. Mas gente como você está aqui, e é para esse tipo de gente que eu vim a essa terra. Vou morrer e quero salvar. Por isso, meus irmãos, é que quando a gente olha para quem nós somos, todos nós somos pecadores e todos nós precisamos do amor e não da condenação de Jesus Cristo. E Ele te oferece essa salvação, amém? O que é a igreja? A igreja é o lugar onde a gente aceita pecador. Igreja é o lugar onde a gente estende a mão para a prostituta levantar. Igreja é o lugar onde, na hora que o irmão cai, não aparece eu com um pedaço de pedra na mão para poder jogar. Porque se Jesus estivesse aqui, ele ia falar assim: ei, filhão, antes de você jogar a pedra aqui, posso escrever um negocinho aqui na areia? Então, ao invés da gente fazer isso, o mais fácil é: pecou? Pecou. Está caído? Está caído. Irmãzinha, vamos levantar junto? Jovenzinho, vamos levantar junto? Meu irmão, podemos levantar junto? Vamos continuar caminhando junto? Esse é o Espírito. Agora, aquele que poderia condenar, ele não condenou. Aquele que poderia apedrejar, ele não quis apedrejar. Aquele que tinha direito de pegar aquelas pedras e jogar nela, ele não fez. Aí então, ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, eu não te condeno. Mas agora, já partindo para a parte final da minha fala, tem uma frasezinha depois do que ele falou. Alguém consegue saber? Nem eu tampouco condeno. O que ele falou? Como? Irmãos, esse pedacinho é um pedacinho que em muitos sermões ou em muito ensinamento bíblico está ficando lá de fora. Por que isso? Porque em muitos momentos nós nos sentimos extremamente tranquilos em falar assim: Jesus não te condena, Jesus te ama. Está certo ou errado? Está certo ou errado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não podemos apedrejar ninguém? Sim ou não? Sim. Só que o problema é que muitas vezes a gente para ali. Só que Jesus mesmo olhou para ela e falou assim: filha, eu não vou te condenar. Só que agora levanta e muda de vida. Levanta e faz o quê? E muda de vida. E aí, se você puder abrir rapidamente em Colossenses no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. E aí ele vem colocando uma série de coisas. A primeira frasezinha diz o quê? Fazei, pois, morrer o quê? A vossa natureza terrena. Aí, a gente precisa entender o Evangelho de uma forma total e completa.
O Evangelho diz: eu vim a esta terra não para condenar, mas eu vim a essa terra para salvar. Mas todos os pecadores são chamados ao reino dos céus para ir e o quê? Não pecar mais. Aquele momento foi um momento sublime em que Jesus se abaixou para poder levantar quem estava caído. Aquele momento foi um momento sublime em que Jesus se abaixou para amar uma mulher que já não era mais amada. Aquele momento foi lindo para o universo, em que Jesus ele se abaixou para perdoar uma mulher pecadora. Aquele momento foi um momento lindo para todos os que estavam vendo, porque Jesus ele se abaixou para aceitar alguém que buscava aceitação, mas só tinha encontrado rejeição. Mas aquele momento foi um momento sublime, porque Jesus entrou na história daquela mulher, não apenas para perdoá-la do passado, mas acompanhá-la para o futuro. Então, meus irmãos, o meu convite para você nessa manhã é para que você possa entender que todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Que a gente não venha apedrejar, que a gente não venha falar do outro, mas que a gente possa encontrar em Jesus a nossa salvação. E que como igreja nós possamos estar aqui preparados a estender a mão ao caído. Que a gente possa estar aqui, um ajudando o outro, para progredirmos na transformação de vida. E em especial para os jovens, que vocês possam entender, vocês são amados e perdoados por Jesus Cristo. Amém? Mas Jesus quer entrar na sua vida e quer mudar quem você é. Que você possa ter um encontro com Jesus e que a libertação no nome do sangue dele possa trazer uma nova vida. Amém? Quantos querem receber uma nova vida? Em nome de Jesus Cristo, levante a mão, por favor. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, que essa igreja possa ser uma igreja cheia de amor. Que essa igreja possa ser uma igreja cheia de bondade para aqueles que caem e pecam. Que essa igreja possa ser uma igreja de pessoas transformadas em nome de Jesus Cristo. Que possamos encontrar no nosso Senhor Jesus Cristo o ilimitado perdão. Se pecamos, que o Senhor nos perdoe, Senhor. E que a gente em nenhum momento acredite que existe algum tipo de pecado que o Senhor não possa perdoar. Mas também, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós e que na nossa caminhada com Cristo possamos ter uma transformação de vida para que possamos crescer em espírito e em verdade e em santificação. Eu oro nesse momento, Senhor, pelos jovens que estão aqui dentro dessa igreja. É um milagre, meu Deus, eles estarem aqui, mas continue operando esse milagre, Senhor. Que eles possam entender de que eles não estão sozinhos, mas que eles podem contar com cada um de nós. Que essa igreja, mais do que um ambiente físico, que eles possam entender que aqui é uma família. Que eles podem sempre vir e que eles encontrem um ombro para, se necessário for, chorar, se necessário for, encontrar um abraço, se necessário for, encontrar uma palavra de aceitação e de amor. E que esses jovens continuem esse grande movimento que eles estão levantando aqui nessa redondeza, para a honra e glória do teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.